Paz do Senhor, meus amados, vim aqui compartilhar uma palavra com vocês que há muitos anos tem enchido meu coração e tem feito cada vez mais sentido para a minha vida, desde que eu comecei a observar a importância desse assunto na minha vida. Que eu quero falar sobre conselhos, né, a sua importância. E para isso, eu quero pegar dois textos do livro de Provérbios, vou ler aqui com vocês. Um está em Provérbios capítulo 11, verso 14, que diz: Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. E outro texto ainda no livro de Provérbios, capítulo 24, verso 6, que diz: Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros há a vitória. Então, o que a Bíblia está dizendo é que em assuntos de conselheiros, não de conselhos, o bom é ter muito, né? Esse termo multidão, ele é traduzido de uma palavra no hebraico, rov, que ela quer dizer em abundância ou suficientemente. É claro que quando a gente pensa na palavra multidão, a gente pensa num estádio lotado ou numa rua cheia de gente. E na prática, assim, tecnicamente, não quer dizer que é a quantidade exagerada de conselheiros, mas é insuficiência, é uma coisa que seja suficiente para o assunto, uma coisa que seja abundante, um número grande mesmo. Aí sim, grande, muito grande. Por quê? Pessoas diferentes, elas vão ser, se você é uma mulher de Deus e está pedindo a Deus de uma direção, uma das formas que Deus vai falar com você e vai confirmar algo para você é através dos conselheiros, dos conselhos que vão vir de pessoas diferentes que você se submeter ao conselho delas. Lembrando que o conselho não é obrigação, o conselho é uma voz que você vai ouvir e vai pensar e vai ponderar e vai deixar Deus falar com você através da boca das pessoas, né? Por isso, falando logo para nós que somos cristãos, você não vai escolher conselheiros para te dar um conselho espiritual, pessoas que não têm vida com Deus. Então não são quaisquer conselheiros, não é? Se por isso não pode ser simplesmente eu vou contar o que está acontecendo comigo para 270 pessoas e a voz das 270 vai ser a voz de Deus. Não, não vai. Você vai pedir para homens e mulheres de Deus que você confia, que você já tem relacionamento, pessoas que você tem visto agir de Deus em suas vidas, e em quantidade grande, na proporção do assunto que você quer tratar ou você quer uma direção de Deus, você vai ouvir o que aquelas pessoas têm para te aconselhar. Você vai ter uma consultoria ali daquele assunto que é espiritual. E a pessoa que é espiritual, ela pode falar de assuntos espirituais. O que eu tenho visto nos anos que eu sou pastor e nos anos todos desde que eu me converti, e posso falar que até antes mesmo de converter, já tinha contato com pessoas que se diziam cristãs, eu sempre vejo as pessoas que quando existe uma tentação, na verdade é um perigo, de que quando você quer fazer alguma coisa e você tem medo do que as outras pessoas vão pensar, você não conta para ninguém. Ou você fala para uma pessoa só ou duas pessoas. É só você observar na sua própria vida ou na vida de alguém que deu um testemunho e disse que fez isso, como eu estou falando agora. Era uma coisa muito importante, mas ela não tomou conselhos com pessoas diversas, pessoas que têm o Espírito de Deus. Porque nessa hora, muitos de nós, e eu me coloco no meio, porque o sentimento ele vem, assim, poxa, se eu contar para minha amiga, o que ela vai pensar? Será que ela vai concordar? Será que não vai? Se eu contar para o pastor, será que ele concorda? Será que não? Se eu contar para os meus pais, será que eles concordam? Será que não? Então, com esse medo de que alguém frustre os meus planos, eu acabo não me aconselhando com todas as pessoas que eu tenho à minha volta e que poderiam dar um conselho de Deus. Então, meus queridos, a pessoa acaba tomando conselho com uma pessoa só, geralmente aquela que está mais voltada para ser favorável a si, e ela toma aquilo como se fosse algo de Deus. Mas eu quero lembrar para você esses dois textos aí que a gente acabou de ler, que se você quiser segurança e se você quiser a vitória, para certas coisas na vida você tem que se aconselhar com muitas pessoas. Abundante, em abundância. Pelo menos num número coerente com aquilo que você quer fazer. Vou dar um exemplo pessoal, né? Foi comigo, como foi comigo, vou dar até dois. Quando eu fui casar, eu entendi a importância do casamento e eu falei com Deus, Deus, eu não quero errar.
O casamento do Senhor, a Bíblia fala que aquilo que Deus ajuntou, o homem não separe. Então, Senhor, eu quero que o Senhor vá comigo. Eu preciso entender se essa mulher tem alguma coisa oculta que eu não sei, tem alguma coisa que eu desconheço, os meus olhos estão vendo, mas é o Senhor que é o som dos corações, eu não quero casar errado, Senhor. Então, além de tudo que eu mesmo observava, da minha oração e daquilo que já me trazia paz, eu falei assim, não, talvez eu estou cego, né, de emoção, porque a gente se apaixona e você pode não ver alguma coisa na outra pessoa. Eu falei assim, eu não quero isso. Então eu fui perguntar para outras pessoas. Eu peguei todos os pastores que conheciam a mim e a minha esposa, né, que agora é minha esposa, mas na época era minha namorada, minha noiva. Então, assim, eu vou conversar com pessoas que eu confio e que espiritualmente são aptas para poder me dar conselhos. Eu quero saber o que elas veem. Será que Deus não mostrou alguma coisa para elas? Porque muitas vezes a gente olha assim um casal e pensa assim, puxa, tal coisa eu não sei como é que funciona naquele casal. Mas esse casal nunca me pediu conselhos, eu não vou me intrometer também, não é nada que eu possa afirmar, ó, eu vi isso e isso vai dar problema. Mas é um sentimento. Às vezes, se esse casal chegar para me perguntar, o que você acha, Bruno? Olha, tal dia eu vi tal coisa. Como é isso para vocês? Como foi isso para vocês? E às vezes isso é o que Deus precisa para poder tratar situações antes do casamento, para que as coisas se ajustem e depois haja um casamento. Mas às vezes, com medo do que os outros vão falar, não vou contar para ninguém, não, vou seguir minha vida. Pode ser que a gente entre num casamento com problemas. Porque esse foi o meu pensamento, eu não quero assim para mim. Então, se eu não estou me esquecendo agora, eu acho que eu contei para mais de 10 pastores que conheciam a mim e a Marcela, perguntando assim, olha, eu pretendo me casar, eu queria que você fosse bem claro comigo, se você tem algum conselho para mim de casamento, se você tem visto na minha vida, na vida da Marcela, alguma coisa que você desaprova, que você vê que é perigoso. E graças a Deus, a resposta de todos foi que não vejo nada. Vocês têm dado bom testemunho. Do que eu conheço de vocês, eu dou a minha bênção, eu não tenho nenhuma ressalva, e graças a Deus, né? Porque se tivesse algo para ser dito, precisava ser dito naquela hora. Então, no meu casamento era uma coisa importante, falei, não quero errar, vou pedir muitos conselhos. Assim também foi, o segundo exemplo que eu queria dar, sobre o meu ministério missionário aqui no Japão. Então, eu sabia que era uma coisa muito importante, não quero errar, não quero fazer isso porque eu sofri algum tipo de pressão, porque quando você está numa igreja que ela é missionária e quando você está, por exemplo, num centro de treinamento missionário, você foi treinado, você fez curso, você formou em teologia, existe uma pressão para que você faça alguma coisa. Então tem pessoas que aceitam o cargo pastoral sem serem pastores e fazem isso de forma errada, mas achando que aquilo é uma pressão de Deus e não é pressão de pessoas. Servir, todos nós temos que servir, mas ministério é uma coisa que eu preciso ver o meu chamado, eu preciso saber onde Deus me quer. E aí sim servir com afinco, servir com todo o meu coração. Então eu queria servir de todo o meu coração e o Japão surgiu na minha mente como algo que eu tinha que me envolver e orar, e em pouco tempo eu me vi perguntando para Deus e me dispondo, Senhor, eu vou, se é da tua vontade, é isso, se o Senhor quer isso para mim. Só que eu também não queria que fosse algo emocional, eu não queria que fosse algo que eu ia me planejar e assim, guiar toda a minha vida em função disso, e depois no final ser uma coisa que é só do meu coração, um desejo vão, uma coisa assim que não é nem de Deus. Também pedi muitos conselhos. Ao longo dos anos que eu fui podendo compartilhar isso com pessoas, que eu fui contando os meus projetos, as pessoas elas foram entendendo e falaram, olha, eu acho que é de Deus isso aí. E recebi profecias, pessoas tiveram sonhos e revelaram para mim os seus sonhos, que elas, então, olha, Bruno, eu sonhei com uma coisa, eu acho que da parte de Deus é algo para você. E a pessoa vinha e me contava, isso me enchia de esperança, isso me enchia, sabe, de um renovo. Nunca fiquei desanimado, mas um renovo sempre é bom. Então, ao longo dos anos, eu não me abstive de pedir conselhos, porque eu quero saber se o negócio é de Deus. Então, sabe, meus amados, e podia dar tantos outros exemplos aqui, acertados, que graças a Deus. Eu quero muito fazer uma coisa, mas eu quero segurança e eu quero vitória. E a Bíblia fala, não somente nesses textos, em tantos outros, é que se você quiser vitória, você tem que pedir muitos conselhos. Não é chegar para uma pessoa e falar assim, me dá 27 conselhos. Não são muitos conselhos de uma pessoa. É muitos conselheiros. Então, tenha várias pessoas que você possa confiar para pedir um conselho na sua vida. E dois, abra sua vida e abra o seu coração para essas pessoas. Você não precisa tratar com todas sobre tudo.
Existem assuntos que você vai tratar com menos pessoas, outros que você pode abrir, você não é tão íntimo, você pode falar com mais pessoas. Mas a questão é, não se detenha em fugir de conselheiros com receio de que a coisa se destrua ou de que o seu projeto não vá para frente. Porque justamente se você pedir vários conselhos e as pessoas falarem assim, fulano, eu acho que não é a hora para você. Ou fulano, eu acho que isso não é para você, não combina com você, não consigo te ver assim. Tudo bem, é a minha opinião, posso estar errado e tal. Só que você escuta isso de uma pessoa, de duas, de três, de quatro, de cinco, todos homens e mulheres de Deus, e você colocou esse assunto nas mãos de Deus para te falar, então dificilmente Deus ele vai se pronunciar dessa forma equivocadamente. Isso é proteção para nós. E quantas vezes também eu já não fiz coisas porque quando eu fui pedindo conselhos, as pessoas elas ficaram assim. Eu não sei, Bruno, não sinto paz nisso. Sabe, eu não sinto, eu acho, eu não sei para você. Você já olhou por tal ponto de vista, tal ponto de vista? E eu já cancelei várias coisas na minha vida de que eu queria muito fazer, estava quase fazendo, não, agora só falta pedir os conselhos. E quando eu fui falando com as pessoas, eu fui entendendo que não, eu estava muito enganado. E depois avaliando, Senhor, eu ouvi essas pessoas. É a voz do Senhor, é isso e tal. E Deus foi colocando paz no meu coração. De Bruno, fica para depois mesmo isso aí. Vai ficar para depois, fica tranquilo. Sabe, então era só sair contando tantas coisas aqui que os conselhos me salvaram. E também tem histórias tristes para contar de coisas que eu, na minha autoconfiança, fui fazer e não pedi conselhos, me dei mal. Então, se você quiser saber as histórias tristes, eu te conto também. Então, a Bíblia continua certa, não existe jeitinho, não existe vontade contra a do Senhor. Deus, se Ele quer fazer algo comigo, com você, Ele vai fazer do jeito dele. E Ele nos deu ferramentas para a gente fazer em paz e fazer com confiança. Além de várias que Deus deu, estão aí os conselheiros para serem essa voz de Deus para apacentar o nosso coração, tá? Deus te abençoe.